Irmãos, no ano de 1990, já faz tempo, né? 35 anos. Eu estava no 4º ano do seminário, a concluir o meu curso de bacharel em teologia, quando participei de um retiro espiritual para seminaristas e também para vocacionados para o ministério. Nesse retiro fui confrontado com as perguntas repetidas 3 vezes por Jesus a Pedro. Vamos ler essa passagem bíblica? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Naquele retiro, irmãos, que participei quando era seminarista, a atmosfera espiritual que tínhamos ali, criada pelos louvores, pelas orações que antecederam a mensagem inspirada, trazida pelo pregador daquela ocasião, a atmosfera espiritual era tão tremenda, tão formidável, tão extraordinária, que senti como se estivesse face a face com Jesus e o Senhor estivesse a fazer a mim a mesma pergunta que fez a Simão Pedro: Amas-me mais que tudo? O pregador daquela ocasião, já está na glória, o pastor Oliveira Araújo, grande homem de Deus. Ao concluir a mensagem, ele confrontou os seminaristas que ali estavam exatamente com essa questão. Vocês amam o Senhor mais que tudo? Ele apontava o dedo para os seminaristas que ali estavam, inclusive para mim, e dizia: se alguém entre vós não ama Jesus mais que tudo, que não ouse pastorear as ovelhas de Jesus. Porque foi somente depois que Pedro respondeu que o amava, que Jesus lhe disse: pastoreia minhas ovelhas. Aquelas palavras, irmãos, penetraram fundo no meu coração. Naquele momento, o Espírito Santo estava a confrontar-me com a qualidade do meu amor por Cristo, o nível do meu amor por Jesus, e percebi que não o amava como devia amá-lo. Percebi isso. Eu estava a ser sincero comigo mesmo, reconhecia que sim, amava Jesus. Eu não estaria ali naquele retiro espiritual se não amasse a Jesus. Foi por amor a Ele que decidi servi-lo no ministério. Mas chegar ao ponto de dizer que amava mais que tudo, que seria capaz de deixar pai, mãe, esposa, filhos. Naquela época não tinha netos ainda, né? Mas imagina netos. E dar a minha própria vida em sacrifício por amor a Ele, não.
Diante daquele confronto, percebi que meu amor por Jesus ainda não havia alcançado aquele nível. O nível de poder dizer que o amava mais que tudo. E que seria capaz de renunciar qualquer coisa, qualquer, por amor a ele. O mesmo nível que chegou Abraão, que mostrou-se disposto a sacrificar seu filho único para provar seu amor por Deus. Ou o mesmo nível que chegou Jó, que depois de perder tudo, bens, família, saúde, amigos, não blasfemou e nem deixou de amar a Deus. Ou o próprio Pedro, que anos depois, já maduro, agora sim, por amor a Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo, conforme diz a tradição cristã. Então, ao descobrir que meu amor por Jesus não estava a passar por aquele teste, irmãos, eu me senti muito mal e chorei muito ali. O pastor pediu que eu me ajoelhasse, eu caí de joelhos e com o coração quebrantado pedi perdão a Deus por meu amor ser tão débil, tão imperfeito, tão frágil. E pedi ao Espírito Santo que me capacitasse a amar a Jesus mais que tudo e mais que todos. Isso é o que tenho buscado desde então e continuarei a buscar. Hoje, irmãos, percebo que amo a Jesus mais que antes. Eu amo Jesus. Não que seja perfeito, mas amo muito a Jesus. É como disse Paulo, que ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não há como não amá-lo. Quem entende o que Jesus fez, não há como não amar. Hoje acho que seria capaz de deixar qualquer coisa por ele. E até dar a minha vida por amor de Jesus. Eu acho que eu seria capaz. Mas ao mesmo tempo reconheço que ainda não é o suficiente. Reconheço que meu amor por Jesus ainda não é perfeito e que preciso crescer na capacidade de amá-lo. E não apenas isso, percebo que como pastor de um rebanho que pertence a Cristo, porque vocês, irmãos, pertencem a Cristo. Vós sois rebanho de Cristo, não é meu rebanho, não. Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então eu percebo que, como pastor de um rebanho que pertence a Cristo, é meu dever conduzir as ovelhas de Cristo nesta mesma direção, amar a Jesus mais que tudo. Os irmãos estão dispostos a isso? Amar a Jesus mais que tudo? Mais que o marido, que a esposa, que o pai, que a mãe, que os filhos, que os netos? Quero que te coloques agora na posição de Pedro. Estás face a face com Jesus. Ele te chama pelo nome e pergunta: amas-me mais que tudo? Serias capaz de renunciar ao que mais amas neste mundo por amor a mim? Lembro-me que em certa ocasião estava a conversar com uma pessoa e falávamos sobre o hino Castelo Forte, de Martim Lutero. Então essa pessoa comentou, eu considerei que foi um comentário razoável, porque realmente não é fácil. Ela disse: pastor, eu tenho dificuldade em cantar a estrofe que diz: se temos de perder família, bens e poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está. Se tenho que perder família, bens.
É razoável. Mas agora quero saber de ti. Também teria dificuldade em cantar essa estrofe, onde o autor declara que seria capaz de perder tudo por amor a Jesus? Amas a Jesus mais que tudo? Por que insisto nesta pergunta? Porque este é o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Jesus é Deus. Por isso estou a dizer, amá-lo mais que tudo, acima de todas as coisas. É o grande e o primeiro mandamento. Por isso quero confrontar os irmãos com esta pergunta: amas ao Senhor Jesus? Jesus perguntou 3 vezes isto a Pedro: amas-me? Apesar de ser a mesma pergunta, tem características em cada uma delas que não encontras nas outras. Na primeira pergunta, Jesus diz a Pedro: amas-me mais do que estes que aqui estão? Amas-me? Ou mais do que todos esses outros? Não vais encontrar isso nas outras 2 perguntas que Jesus fez. Porque Jesus perguntou a Pedro se o seu amor por ele era maior do que o amor dos outros. Maior do que o amor de João, maior do que o amor de Tiago, maior do que o amor de Tomé. Certamente não estava ali a estabelecer um tipo de competição, não. Qual então o propósito de fazer esse tipo de pergunta? Amas-me mais do que os outros? Se vamos ao Evangelho de João, no capítulo 13, na noite da última ceia, vamos entender a questão. Naquela ocasião, quando Jesus disse: um de vós me há de trair? A maioria começou a perguntar: porventura sou eu? Será que sou eu? Será que vou falhar? Enquanto a maioria estava a falar dessa maneira, o discurso de Pedro foi outro. Comigo não. Comigo não há essa possibilidade de falhar. Por ti darei a minha vida. Os outros podem falhar, eu não. Os outros podem estar em dúvida, mas eu não. Não só jamais te trairei, nem mesmo nunca te negarei, mas por ti darei a minha vida. Foi o que disse Pedro. A verdade era que Pedro se achava, né? Achava que era mais do que era em verdade. Podemos perceber um certo orgulho ou uma certa arrogância em Pedro. Mas depois que falhou e negou a Jesus 3 vezes, Pedro foi para outro extremo. Ao ouvir o galo cantar, conforme Jesus lhe havia dito que aconteceria, Pedro caiu em si e chorou amargamente. Pedro viveu uma crise enorme, uma crise sem precedentes, a crise de ter descoberto que não amava o Senhor tudo aquilo que achava que amava. E agora, quando Jesus o encontra, lhe pergunta: e então, Pedro, amas-me mais do que esses outros? Ainda continuas a pensar que me amas a ponto de dar a tua vida por mim? Voltemos a considerar o propósito de Jesus ao fazer essa pergunta. Acredito que esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Aqui Cristo estava a levar Pedro e quer levar cada um de nós a uma avaliação sincera.
um exame introspectivo sincero. Onde estamos em relação ao nosso amor para com o Senhor Jesus? Em que nível estamos? Podemos dizer que o amamos mais que tudo? Que o amamos acima de todas as coisas? Jesus pergunta a Pedro: amas-me? Aqui, irmãos, há um jogo de palavras. No grego, há várias palavras para amor. Não é igual ao português. Amor, amor. Eu amo minha esposa, é o meu cão. A mesma palavra que eu digo para que eu amo minha esposa, eu digo que eu amo meu cão. Amo meu carro, amo meus filhos, amo meus netos. Mas no grego, não. O amor perfeito, aquele amor de Deus e que vem de Deus, a palavra que eles usam é ágape. O amor de amigos é filos. O amor a coisas, ao cão, por exemplo, estorge. Estorge. E o amor entre um homem e uma mulher é eros. Então são 4 palavras que eles têm para identificar o amor. Então Jesus pergunta a Pedro e usa o verbo ágape, que significa amor sacrificial, amor perfeito. Aquele amor que Pedro disse que tinha por Jesus. E Pedro responde: tu sabes que te amo. Pedro não usa o ágape, usa o filos. Amor de amigo. Filos. A Nova Versão Internacional traduz essa resposta de Pedro da seguinte maneira: Senhor, tu sabes que gosto de ti. Gosto de ti. O fato é que essa pergunta levou Pedro a uma autoavaliação sincera. E ele percebe que não amava Jesus como havia afirmado na noite da última ceia. Então Jesus insiste com Pedro pela segunda vez: amas-me? Ágape. O verbo seria agapau. E Pedro mais uma vez responde: sabes que te filos, ou filéu, é um amor de amigo, amor de irmão, amor fraternal. É inferior ao amor ágape, amor sacrificial, amor que antes Pedro havia declarado ter por Jesus ao dizer: por ti darei a minha vida. Então veio a terceira pergunta. E o texto diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta. A Bíblia não diz que se entristeceu com a primeira, nem com a segunda, mas com a terceira. O que é que tem de diferente na terceira? Jesus, que não conseguiu trazer Pedro para o nível do amor ágape, desce para o nível de Pedro e pergunta: amas-me, filos, já não ágape? Agora Jesus pergunta: filos? Para mim, a terceira é um golpe de misericórdia. É como que Jesus estivesse a dizer-lhe: é somente isso que tens para oferecer-me? Um amor filos, fraternal, de um amigo? A Bíblia diz que Pedro não só se entristeceu, mas que diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. O que está por detrás desse tu sabes todas as coisas? Pedro está a dizer: lá atrás, eu dizia que te amava com amor ágape. E o Senhor já sabia que não era assim. Então não adianta responder nada diferente do que a verdade. Tu sabes que te amo. Mas com amor, filos. Não com amor ágape que eu dizia ter.
Amar eu amo, mas não é isso tudo. Irmãos, quando entendi esse princípio da autoavaliação sincera, foi para onde Jesus levou Pedro. Então eu entendi que aqui a Bíblia não está a falar apenas a respeito do que aconteceu com Pedro, mas entendi que o Senhor Jesus quer levar todos nós a essa autoavaliação sincera. Isso se confirma com o que Paulo diz na carta aos Coríntios: examine-se cada um a si mesmo. É uma autoavaliação. Então esse é o desafio: examina a qualidade do teu amor por Jesus. Estás a cumprir o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas? É o primeiro grande mandamento. Acima de tudo, mais que tudo. Mais que bens, que família, que a tua própria vida. Em que nível estás no teu amor por Jesus? Faça esta autoavaliação. Em que nível estás? Isso me leva ao segundo princípio que quero trabalhar aqui. Algo que me trouxe muito ânimo e muito encorajamento depois que constatei que estava a falhar no meu amor por Jesus. É que o amor pode crescer. O amor pode crescer. O propósito de Jesus levar Pedro a constatar que não estava onde deveria estar não foi para desanimá-lo, para gerar culpa, condenação e nem desistência. Era para encorajá-lo a alcançar aquilo que ainda não havia alcançado. E de onde podemos presumir isso, irmãos? Depois de confrontar Pedro com a qualidade do seu amor por ele, Jesus lhe diz, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 e 19, na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. Então preste atenção, irmãos. Jesus disse a Pedro, estenderás as mãos. O que significa isso? Morte por crucificação. Foi o que aconteceu com Pedro, conforme a tradição. Jesus estava a falar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E aparentemente não é uma boa notícia. Mas se analisamos o contexto, vamos perceber que é. Quando, na noite da última ceia, Pedro disse, Senhor, morrerei por ti, amo-te a ponto de morrer por ti. Naquela ocasião, Jesus disse, não é bem assim, Pedro, ainda não chegaste nesse nível. Mas agora Jesus diz a Pedro, quando eras mais moço, e aqui não se trata apenas da idade cronológica, mas de maturidade espiritual ou falta de maturidade. Jesus diz, quando eras mais moço, te governavas a ti mesmo, fazias o que querias. Mas quando fores mais velho, e aqui também não é só idade cronológica, mas maturidade espiritual. Isto é, quando alcançares a maturidade espiritual, vais alcançar aquilo que não tens hoje. Chegará o dia, Pedro, em que estarás pronto, sim, a morrer por mim. Chegará o dia em que vais sair só do amor filos para o amor ágape. Esse dia vai chegar, Pedro. E sabe, irmãos, é extraordinário quando
começamos a pensar no que é que Jesus está a dizer ou a tentar comunicar a Pedro. Jesus está a dizer-lhe: Pedro, não estou a olhar o teu erro do passado. O passado passou. Não estou a olhar a tua imperfeição do presente, mas estou a olhar o teu crescimento daqui para frente, o teu crescimento no futuro. Isso é algo, irmãos, que precisamos entender, que essa é a dinâmica de Deus, a dinâmica com que Deus nos olha e nos trata. Ele não está a olhar a tua falha no passado, não está a olhar a tua limitação no presente, nem a minha, mas enxerga o potencial de crescimento que há em ti. O potencial de crescimento que tens, o lugar para onde estás a ir, onde pode chegar, é isso que Deus enxerga. Então aqui Jesus não está mera e simplesmente a tocar o dedo na ferida, não. Aqui existe um processo de cura necessária, porque Pedro havia ficado arrasado depois que negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro não só chorou amargamente, mas que voltou a pescar. Irmãos, é retrocesso. Pedro ter voltado a pescar foi um retrocesso. Era uma atividade que ele já havia abandonado para seguir a Jesus e se tornar pescador de homens. Então Pedro estava agora a achar-se indigno do ministério para o qual Jesus lhe havia chamado. Havia voltado a ser um pescador de peixes, pois já não se achava digno de pescar almas para Jesus. Mas agora Jesus estava a dizer-lhe: Pedro, se achas que foste desqualificado porque me negaste, quero dizer-te que ainda tenho um projeto para ti. Não desisti de ti, Pedro. Ainda tenho planos para apacentares as minhas ovelhas. Não desisti de ti. Não te excluí da minha lista. Continuo a contar contigo. Jesus não expôs aquela situação para dizer: Pedro, tu não presta, tu não serves, não passaste no teste, estás reprovado. Aliás, irmãos, se há algo que precisamos entender, é justamente que ele não enxerga só o tropeço do passado, a limitação do presente, mas para onde estamos a ir. Isso não significa que Deus não enxerga o que está errado em ti. Sim, Ele enxerga, mas enxerga algo mais do que aquilo que fizeste de errado. Então, basicamente, o que Jesus está a dizer para Pedro é: agora que te fiz perceber que não amas tanto como deverias, não quero que te sintas mal com isso, ou condenado, ou reprovado, ou desqualificado. Quero te encorajar, Pedro. Tu pode chegar lá. E chegou. Então esta é a segunda coisa que descobri nessa experiência de Pedro. O nosso amor pode crescer. Pode. Irmãos, no dia que descobri isso, fiquei estimulado. Então decidi e disse a mim mesmo: posso ainda não estar nesse nível de amar a Jesus mais que tudo, de ser capaz de deixar tudo por Ele. Mas chegarei lá. Chegarei lá. Vou permitir que meu amor cresça, vou corresponder com Deus. E perceba, irmãos, que isso fez grande diferença na minha vida. Inclusive é por isso que estou aqui diante dos irmãos hoje. É só por amor a Jesus. Amo a igreja, amo. Mas é por amor a Jesus. Vou concluir essa mensagem a convidar os irmãos a mais uma vez se colocarem no lugar de Pedro.
Jesus está diante de ti e chama-te pelo nome, Wagner. Amas-me com amor ágape, amor sacrificial, amor de quem realmente daria vida por mim? Coloca-te no lugar de Pedro. Ouça Jesus a chamar-te pelo nome e a fazer-te esta pergunta. O teu amor é apenas filos, um simples gostar, uma simples amizade que ofereces a qualquer um? Em que nível estás no teu amor por mim? Tens demonstrado o teu amor através de um compromisso sincero comigo, com Jesus e com a igreja de Jesus? Sim, irmãos, porque a Bíblia diz, 1 João 3,18, não amemos de palavra nem de língua, mas em obras e em verdade. O amor a Cristo tem que ser demonstrado através de obras, do que eu faço. Tens demonstrado o teu amor a Jesus através da obediência irrestrita à palavra. Quem ama obedece, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Esse é o que me ama, não é aquele que vai à igreja todo domingo, sim, quem ama vai à igreja. Não é aquele que dá o dízimo, sim, quem ama dá o dízimo. Não é aquele que tem muitos cargos na igreja, sim, quem ama procura servir ao Senhor através da igreja. Mas a maior prova de amor é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Não estou a confrontar-te com esses questionamentos para que te sintas culpado, nem mesmo para que te sintas na obrigação de amar a Jesus, apesar de amar a Deus, amar a Jesus sobre todas as coisas, ser um mandamento, não deve ser tomado como uma obrigação. Deves amar a Deus porque Ele te amou primeiro, porque te amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por ti. Deves amar a Jesus porque te amou tanto, a ponto de dar a sua vida em sacrifício para livrar-te de uma condenação terrível. Estavas condenado ao sofrimento eterno no inferno, irmão. Isso é uma realidade, era a nossa realidade. Mas te amou tanto que lá na cruz assumiu a tua culpa e sofreu a tua condenação. E um dia Ele vai voltar para te buscar e te levará ao céu, onde viverás eternamente com Ele. Então tens todos os motivos do mundo para amar a Jesus acima de tudo. Quero dizer-te que se realmente passaste por uma experiência de conversão, já tiveste este amor. Na verdade, esse amor está em ti. O que tens que fazer é desenvolvê-lo. No dia da tua conversão, Deus te deu o Espírito Santo e juntamente com o Espírito Santo, recebeste o amor de Deus, o amor ágape. Foi derramado no teu coração. Romanos 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Percebes? Tu tens o amor de Deus em teu coração. Ele foi derramado. O amor ágape. Isso te foi dado quando te converteste a Jesus. O que pode ter acontecido é que com o tempo, com a rotina, com os problemas, ou por diversos outros fatores, teu amor foi esfriando. Mas agora, meu irmão, é hora de tomares uma decisão e dizeres: quero voltar ao primeiro amor. Perdoa-me, Senhor, se hoje não te amo como no início. Irmãos, como é bom trabalhar com novos crentes. Hoje às 10 horas da manhã a igreja estava vazia.
Até pensei, será que eu errei? Hoje não é domingo? Não estava vazia, não. Os alunos da minha classe que vão se batizar estavam todos aqui, foram os primeiros a chegar. É o primeiro amor. É o primeiro amor. Então diga, perdoa-me, Senhor, se hoje não te amo como no início, ou se não te amo como tu mereces. Ajuda-me a, no poder do Espírito Santo, amar-te mais que tudo, acima de tudo, e a demonstrar meu amor através de uma vida de obediência à tua palavra e dedicada ao teu serviço. Vamos louvar ao Senhor.